Tem gente que diz que a gente sente quando algo ruim vai acontecer, que o corpo avisa, que o coração aperta, que existe um sexto sentido para a tragédia. Eu não sei se acredito nisso. Porque naquela sexta-feira de março, enquanto eu temperava o frango na cozinha do apartamento onde morei por 21 anos, eu não senti absolutamente nada. Nenhum calafrio, nenhum pressentimento, nenhum sinal. Só o cheiro do alecrim misturado com alho, o barulho do ventilador girando no teto e a voz do Pedro no quarto, cantarolando uma música que ele tinha aprendido na escola. Me chamo Jurema Alcântara Fonseca. Tenho 65 anos. E essa história que vou contar mudou tudo o que eu achava saber sobre amor de mãe, sobre gratidão, sobre família. Mudou principalmente o que eu achava saber sobre mim mesma. Naquela noite, eu estava fazendo frango assado com batatas, o prato favorito do meu filho Renato desde que ele era menino. Eu lembro de quando ele tinha uns 7 anos e ficava sentado no banquinho da cozinha me olhando preparar, perguntando de quanto em quanto tempo eu virava as batatas, se podia colocar mais alecrim, se já estava quase pronto. Era o único prato que ele pedia no aniversário. E mesmo depois de adulto, casado, pai de família, sempre que eu fazia frango assado, ele dava aquele sorriso que me levava de volta para quando ele cabia nos meus braços. Eu morava naquele apartamento há mais de 2 décadas. 3 quartos, sala ampla, cozinha com janela para a área de serviço. Um bairro bom de Belo Horizonte, com padaria na esquina e farmácia a 2 quarteirões. Comprei esse apartamento em 2003, logo depois que meu marido Osvaldo partiu de forma repentina. Um infarto fulminante aos 49 anos. Ele saiu para trabalhar numa terça-feira de manhã e nunca mais voltou. Me ligaram do hospital às 2 da tarde pedindo que eu fosse urgente. Quando cheguei, ele já tinha partido. Osvaldo deixou um seguro de vida que foi minha salvação. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para eu comprar esse apartamento à vista e ter onde criar nosso filho. Renato tinha 20 anos na época. Estava no 2º ano da faculdade de engenharia. Eu coloquei o imóvel no meu nome porque era meu direito, minha segurança, a única coisa sólida que me restava num mundo que tinha desmoronado de uma hora para outra. Nos anos seguintes, fiz de tudo para garantir que meu filho tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Trabalhei como secretária executiva numa empresa de contabilidade durante o dia. À noite e nos fins de semana, vendia marmitas para o pessoal do comércio do bairro. Dormia 5 horas por noite, às vezes menos, mas cada centavo que sobrava ia para a educação do Renato. Paguei a faculdade dele, curso de inglês, um intercâmbio de 1 mês no Canadá que ele dizia ser essencial para a carreira. Dei tudo o que nunca tive porque achava que era isso que uma boa mãe fazia. Renato se formou engenheiro civil aos 25 anos. Eu estava na primeira fila da formatura, com um vestido azul marinho que tinha comprado especialmente para a ocasião. Quando chamaram o nome dele e ele subiu no palco para pegar o diploma, eu chorei tanto que a mulher do meu lado me ofereceu um lenço. Era meu menino ali, formado, pronto para a vida. Tudo tinha valido a pena. 2 anos depois da formatura, ele conheceu Débora. Ela trabalhava no setor financeiro de uma construtora onde ele tinha começado a fazer estágio. Bonita, bem articulada, sempre com as unhas feitas e o cabelo arrumado. Na primeira vez que ele trouxe ela em casa para jantar, eu fiz questão de preparar uma mesa bonita, com toalha engomada e as taças de cristal que só usava em ocasião especial. Ela foi simpática, elogiou minha comida, disse que Renato tinha muita sorte de ter uma mãe tão dedicada. Eu gostei dela naquela noite. Achei que ia ser uma boa nora. O namoro durou 2 anos. Quando Renato me contou que ia pedir ela em casamento, fiquei genuinamente feliz. Quando os dois vieram me pedir para morar comigo depois do casamento, para economizar dinheiro e juntar para comprar o imóvel próprio deles, eu não pensei 2 vezes. Abri as portas da minha casa, do meu lar, da minha vida. Afinal, onde mais estaria meu lugar senão ao lado do meu filho? Isso foi há 9 anos. 9 anos em que eu esperei pacientemente eles economizarem o suficiente para seguir a vida deles. Mas a poupança que deveria crescer todo mês nunca aparecia. O dinheiro sempre ia para outros lugares. Uma viagem para Cancún no primeiro ano de casados. Um carro 0 quilômetro no segundo. Roupas de marca, restaurantes caros, uma vida que eu nunca tive condições de ter. E eu fui ficando. Fui ficando porque era mãe, porque era avó,
porque achava que família era assim mesmo. Naquela sexta-feira, Pedro estava com 8 anos, meu neto. A coisa mais preciosa que eu tinha na vida depois do meu filho. Eu praticamente criei aquele menino. Acordei de madrugada com cólica, dei mamadeira às 3 da manhã, passei noites em claro quando ele teve catapora. Levei para a escola, busquei, ajudei com lição de casa, ensinei a ler antes mesmo da alfabetização. Enquanto Débora construía a carreira e Renato subia de cargo na construtora, eu era a estrutura invisível daquela casa. Eu estava tirando o frango do forno quando ouvi o barulho da porta. Débora chegando do trabalho. Pelo som dos passos no corredor, dava para perceber que ela não estava bem. Passos pesados, a bolsa jogada no sofá com força, um suspiro alto que eu conseguia ouvir da cozinha. Renato, que tinha chegado uns 20 minutos antes, foi até ela perguntar o que tinha acontecido. Eu continuei na cozinha, arrumando os pratos, fingindo que não estava prestando atenção. Mas as paredes daquele apartamento eram finas. Eu ouvia cada palavra. Débora começou reclamando do calor. Disse que a casa estava abafada, que o cheiro de comida tinha impregnado nas cortinas da sala, que ela não aguentava mais chegar do trabalho cansada e encontrar aquele ambiente sufocante. Renato tentou acalmar. Disse que ia ligar o ar-condicionado, que depois do jantar eles podiam sair para tomar um sorvete. Mas ela não queria ser acalmada. Ela queria brigar. A discussão foi crescendo. Ela dizia que não tinha privacidade, que não podia andar de short pela casa porque a sogra estava sempre ali, que os amigos deles tinham parado de vir visitar porque ninguém quer ficar em apartamento com o idoso no quarto ao lado. Cada palavra era uma agulha entrando devagar na minha pele. Eu continuei parada na cozinha, com as mãos apoiadas na bancada, sentindo meu coração acelerar. E então veio a frase que mudou tudo. A voz de Débora cortou o ar como uma lâmina de gelo. Alta, clara, definitiva. Eu ouvi cada sílaba como se ela estivesse gritando direto no meu ouvido. Escolhe, Renato. Eu ou sua mãe. Porque as duas nessa casa não ficam mais. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Eu parei de respirar. Parei de pensar. Só conseguia ouvir o sangue pulsando nas minhas têmporas e o ventilador do teto girando, girando, girando. Cada segundo que passava era uma eternidade. Eu esperava que meu filho dissesse alguma coisa, que defendesse a mãe que tinha criado ele sozinha, que lembrasse de tudo que eu tinha sacrificado, que pelo menos hesitasse. Mas Renato não hesitou. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro, mas eu ouvi. Ouvi com uma clareza que vai me acompanhar até o último dia da minha vida. 5 palavras. Apenas 5 palavras que incineraram 41 anos de dedicação, de sacrifício, de amor incondicional. Minha mãe que vai embora. Eu não sei explicar o que senti naquele momento. Não foi dor. Dor é pouco. Foi como se alguém tivesse enfiado a mão dentro do meu peito e arrancado alguma coisa que eu nem sabia que existia. Uma coisa que me mantinha de pé, que me fazia acreditar que tudo tinha valido a pena. Aquela coisa simplesmente deixou de existir. Mas eu não chorei, não gritei. Não fiz o escândalo que talvez Débora esperasse. Alguma coisa dentro de mim, alguma força que eu não conhecia, tomou conta do meu corpo e me fez agir com uma calma que até hoje me surpreende. Sequei as mãos no pano de prato. Devagar. Dobrei o pano e coloquei do lado do fogão. Tirei o avental e pendurei no gancho onde ele sempre ficava. Fui até meu quarto, peguei minha bolsa que estava em cima da cômoda. Não levei mala, não levei roupa, não levei nada, além do que cabia naquela bolsa de couro marrom que meu marido tinha me dado de presente 20 anos antes. Passei pela sala sem olhar para eles. Débora estava de braços cruzados, com aquela expressão de quem tinha vencido uma batalha. Renato estava sentado no sofá, com a cabeça baixa, sem coragem de me encarar. Eu não disse uma palavra para nenhum dos dois. Não havia nada para dizer. Fui até o quarto do Pedro. Ele estava sentado na cama, com o caderno de desenho no colo, fingindo que não tinha ouvido nada. Mas os olhos dele estavam marejados. Crianças entendem mais do que os adultos imaginam. Sentei na beira da cama dele e puxei ele para um abraço. Apertado, demorado, como se eu quisesse guardar cada detalhe daquele momento. O cheiro do cabelo dele, a maciez da pele,
O jeito que ele encaixava a cabeça no meu ombro. Ele perguntou baixinho, com a voz tremida, para onde eu estava indo. Eu respirei fundo para não chorar e respondi: a vovó precisa resolver umas coisas, meu amor. Mas eu te amo mais que tudo nesse mundo. Mais que tudo. Nunca esquece disso, tá bom? Ele acenou que sim com a cabeça. Eu beijei a testa dele, me levantei e saí do quarto. Atravessei a sala pela última vez. Passei pela porta sem olhar para trás. Peguei o elevador. Desci os 8 andares em silêncio, atravessei o hall do prédio e saí para a rua. A noite estava quente. O ar de março em Belo Horizonte tem um peso úmido que gruda na pele. Eu caminhei até o ponto de ônibus no final da rua, sentei no banco de concreto e fiquei ali, olhando para o nada. Foi só quando o ônibus chegou, uns 15 minutos depois, que eu permiti que a primeira lágrima caísse. Uma só. Que desceu devagar pelo meu rosto enquanto eu entrava no ônibus e procurava um lugar no fundo. Sentei perto da janela e encostei a cabeça no vidro. A cidade passava lá fora, as luzes dos postes, os carros, as pessoas caminhando nas calçadas sem saber que o mundo de uma senhora tinha acabado de desabar. A vida continua, mesmo quando a nossa para. Eu fiquei pensando no frango que tinha ficado em cima do fogão. Se Renato ia comer. Se Débora ia jogar fora. Se Pedro ia perguntar por que a vovó não estava na mesa. Pensamentos bobos que ocupavam minha cabeça porque eu não tinha coragem de pensar no que realmente importava. Meu filho tinha me escolhido. Tinha escolhido me expulsar da minha própria casa, da casa que eu comprei com o dinheiro do seguro do pai dele. Da casa onde criei ele sozinha, onde passei noites acordada cuidando da febre dele, onde comemorei cada conquista, cada passo que ele deu na vida. E ele fez isso sem hesitar, como se eu fosse um móvel velho que não combinava mais com a decoração. O ônibus seguia em direção à Contagem, onde minha irmã Eunice morava. Eu não tinha ligado avisando. Não tinha certeza se ela estaria em casa. Mas era o único lugar para onde eu conseguia ir naquele momento. O único lugar onde eu sabia que seria recebida sem perguntas, sem julgamentos. Enquanto o ônibus seguia pelas ruas, eu pensei em Osvaldo, no que ele diria se pudesse ver o que o filho dele tinha feito. Osvaldo amava Renato mais que tudo. Trabalhou a vida inteira para garantir que o menino tivesse um futuro. E agora, esse menino tinha se tornado um homem que jogava a própria mãe para fora de casa. Será que a culpa era minha? Será que eu tinha errado em algum lugar? Será que dei amor demais e transformei meu filho num homem incapaz de valorizar o que recebeu? Essas perguntas iam me perseguir por um bom tempo, mas naquela noite eu não tinha energia para respondê-las. Naquela noite eu não sabia ainda o que ia acontecer. Não sabia do processo que eles iam tentar contra mim. Não sabia que ia pisar num tribunal para defender o que era meu. Não sabia que meu silêncio naquela sala ia se transformar na coisa mais poderosa que eu já fiz na vida. Naquela noite eu só sabia de uma coisa. A mulher que entrou naquele ônibus não era mais a mesma que tinha saído do apartamento. Alguma coisa tinha morrido dentro de mim. Mas alguma coisa também tinha nascido. E essa coisa nova, essa Jurema que eu ainda não conhecia, não ia deixar ninguém destruir o que ela tinha construído. Para entender o que aconteceu naquela sexta-feira, vocês precisam conhecer a mulher que eu fui antes. Antes de ser a mãe que atrapalha, a sogra que incomoda, a velha que ocupa espaço demais, porque eu nem sempre fui invisível. Houve um tempo em que eu era o centro do mundo de alguém. Houve um tempo em que eu era vista. Conheci Osvaldo num baile de São João em 1980. Eu tinha 21 anos, usava um vestido florido que minha mãe tinha costurado especialmente para a ocasião, e não sabia dançar forró direito. Ele apareceu do nada, estendeu a mão e disse que ia me ensinar. Dançamos a noite inteira. No final, quando o sanfoneiro guardou o instrumento e as fogueiras já estavam virando brasa, ele me pediu em namoro debaixo de um pé de manga no quintal da festa. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Osvaldo trabalhava como eletricista numa fábrica de autopeças. Eu era costureira, fazia reparos e ajustes para uma loja do centro. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente. E tínhamos um ao outro. Renato nasceu em 1983, numa madrugada de agosto.
Osvaldo passou a noite inteira no corredor do hospital, andando de um lado para o outro, fumando cigarro atrás de cigarro. Quando a enfermeira saiu para avisar que era um menino, ele chorou. Foi a única vez que vi meu marido chorar em 21 anos de casamento. Ser mãe do Renato foi a coisa mais importante que eu fiz na vida. Desde o primeiro momento em que coloquei ele no colo, soube que tudo o que eu fizesse dali para frente seria por aquele menino. Cada decisão, cada sacrifício, cada escolha. Tudo passava pelo filtro de uma pergunta: isso é bom para o meu filho? Os primeiros anos foram difíceis. Morávamos num apartamento alugado de 2 cômodos, eu e Osvaldo trabalhando o dia inteiro para pagar as contas. Minha mãe cuidava do Renato enquanto a gente trabalhava. Às vezes o dinheiro não dava, e eu ficava escolhendo entre comprar leite ou pagar a conta de luz. Mas a gente foi levando. Fomos levando porque não tinha outra opção. Renato cresceu sendo um menino bom, estudioso, educado, carinhoso. Quando ele tinha uns 10 anos, começou a me ajudar na cozinha. Ficava do meu lado, enquanto eu preparava o jantar, perguntando o nome dos temperos, querendo aprender a cortar os legumes. Foi nessa época que ele se apaixonou pelo frango assado com batatas. Eu fazia todo domingo, e ele acordava cedo só para me ajudar a temperar. Osvaldo tinha orgulho do filho. Dizia para todo mundo que o Renato ia ser alguém na vida, que ia ter estudo, que não ia passar as dificuldades que a gente passou. E fez de tudo para isso acontecer. Trabalhava horas extras, pegava serviço nos fins de semana, guardava cada centavo que sobrava. Tudo ia para uma poupança que ele chamava de Fundo do Renato. Quando meu filho entrou na adolescência, as coisas apertaram ainda mais. Escola particular, material escolar, uniforme, cursinho preparatório. Osvaldo aumentou as horas extras. Eu voltei a costurar em casa depois do expediente na loja. Dormíamos pouco. Descansávamos menos ainda. Mas ver Renato trazendo boletim com nota boa, ver ele sonhando com a faculdade, fazia tudo valer a pena. Em 2001, Renato prestou vestibular para Engenharia Civil. Era o curso mais concorrido da Universidade Federal, e a gente sabia que as chances eram pequenas. Ele estudou feito louco nos meses que antecederam a prova. Eu preparava lanche de madrugada, levava café no quarto, ficava em silêncio absoluto para não atrapalhar a concentração dele. O resultado saiu numa sexta-feira de janeiro. Renato tinha passado. Quando ele chegou em casa com o papel na mão, gritando que tinha conseguido, eu abracei ele e chorei por quase 1 hora. Osvaldo abriu a única garrafa de vinho que a gente tinha guardada e brindou ao futuro do filho. Foi uma das noites mais felizes da nossa vida. Mas a felicidade durou pouco. Em março de 2003, 2 semanas depois do Renato começar o 2º ano da faculdade, Osvaldo saiu para trabalhar numa terça-feira de manhã e não voltou. Eu estava em casa quando o telefone tocou. Era do hospital. Disseram que ele tinha sofrido um infarto fulminante no meio do expediente. Quando cheguei lá, ele já tinha partido. Eu não vou descrever a dor daquele dia. Algumas coisas não cabem em palavras. Só posso dizer que uma parte de mim foi embora junto com ele. A parte que sabia rir sem motivo, que acreditava que as coisas iam dar certo, que conseguia ver beleza no futuro. Essa parte morreu no corredor daquele hospital, segurando a mão fria do homem que eu amei por 21 anos. Mas eu tinha um filho de 20 anos que dependia de mim. E foi por ele que eu levantei no dia seguinte. Foi por ele que eu engoli o choro e fui resolver a papelada do seguro. Foi por ele que eu decidi que não ia desmoronar, pelo menos não na frente dele. O seguro de vida que Osvaldo deixou foi minha salvação. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para eu tomar uma decisão que mudaria tudo. Decidi usar o dinheiro inteiro para comprar um apartamento. Um lugar que fosse nosso, onde ninguém pudesse nos expulsar, onde eu pudesse criar meu filho em paz pelo tempo que fosse necessário. Encontrei o apartamento em Belo Horizonte, num bairro de classe média. 3 quartos, sala ampla, cozinha com janela. O dono estava precisando vender rápido e aceitou o valor que eu tinha. Fechamos negócio em menos de 1 semana. Coloquei a escritura no meu nome, porque era meu dinheiro, minha decisão, minha responsabilidade. Nos anos seguintes, minha vida foi trabalho e mais trabalho. De manhã e tarde na empresa de contabilidade, à noite e nos fins de semana vendendo marmitas. Renato tentou largar a faculdade para me ajudar, mas eu não deixei.
Disse que o pai dele tinha trabalhado a vida inteira para ver ele formado e que eu ia fazer o mesmo. Ele chorou, me abraçou e prometeu que um dia ia me dar orgulho. E deu. Em 2008, Renato se formou engenheiro civil. Eu assisti à cerimônia inteira segurando um lenço encharcado de lágrimas. Meu menino, o menino que eu criei sozinha depois que perdi meu marido, estava ali de beca e capelo, recebendo um diploma. Se Osvaldo pudesse ver aquilo, ia estourar de orgulho. 2 anos depois, veio Débora. Ela entrou na vida do meu filho como um furacão elegante, com seus ternos bem cortados e sua conversa cheia de palavras difíceis. Renato estava encantado. Dizia que ela era diferente de todas as outras, que era inteligente, ambiciosa, que ia longe na vida. Eu ouvia calada, tentando gostar dela tanto quanto ele gostava. O noivado foi rápido, o casamento mais ainda. Eu ajudei em tudo que pude. Paguei o vestido de noiva, a decoração da igreja, parte do buffet. Usei minhas economias porque queria que meu filho tivesse uma festa bonita, uma memória boa para carregar para o resto da vida. Débora agradeceu com um sorriso que não chegava aos olhos, mas eu fingi não perceber. Quando eles pediram para morar comigo depois do casamento, achei que era uma boa ideia. Iam economizar dinheiro, juntar para comprar o próprio apartamento. E eu teria companhia. Afinal, desde que Osvaldo partiu, a solidão tinha se tornado minha companheira mais constante. Ter meu filho e minha nora por perto parecia um presente. No início, funcionou. Débora me ajudava com as tarefas de casa, a gente conversava durante o café, assistia a novela junto. Renato chegava do trabalho e encontrava a mesa posta, a casa arrumada, a família reunida. Eu me sentia útil de novo, necessária, parte de alguma coisa maior que eu mesma. Pedro nasceu em 2016 e minha vida ganhou um novo sentido. Aquele menino de olhos grandes e sorriso fácil se tornou minha razão de acordar todo dia. Eu cuidava dele como se fosse meu próprio filho. Trocava fralda, dava banho, acordava de madrugada quando ele chorava. Débora voltou a trabalhar 3 meses depois do parto, e eu assumi a criação do meu neto sem reclamar. Foram anos intensos. Pedro aprendeu a andar segurando nas minhas mãos. Disse as primeiras palavras olhando para mim. Aprendeu a ler sentado no meu colo, apontando as letras do livro de historinhas. Eu era avó, mas também era mãe de novo. E isso me preenchia de um jeito que eu não conseguia explicar. Mas enquanto eu me dedicava ao Pedro, alguma coisa ia mudando na forma como Débora me olhava. Os sorrisos foram ficando mais raros, os agradecimentos desapareceram, as conversas durante o café viraram silêncios constrangedores. Eu sentia que estava incomodando, mas não entendia o porquê. As indiretas começaram quando Pedro fez uns 4 anos. Débora comentava com as amigas no telefone que a casa era pequena demais para tanta gente, que ela não tinha privacidade, que sonhava com o dia em que teria um lar só dela. Eu ouvia calada, fingindo que não era sobre mim. Mas era sempre sobre mim. Teve uma vez que ela reclamou do cheiro da minha comida. Disse que ficava impregnado nas cortinas, nos estofados, na roupa dela. Eu comecei a cozinhar com a janela aberta, mesmo no frio. Outra vez, reclamou que eu assistia televisão muito alto. Passei a usar fone de ouvido, mesmo sentindo dor no ouvido depois de 1 hora. Cada reclamação era um pedaço de mim que eu ia cortando para tentar caber no espaço que ela determinava. Comecei a me encolher dentro da minha própria casa. Passava mais tempo no quarto, saía menos para a sala, evitava estar nos ambientes comuns quando Débora estava por perto. Achava que se eu ocupasse menos espaço, ela reclamaria menos. Achava que se eu fosse mais invisível, talvez eles me deixassem ficar. Foi nessa época que procurei a doutora Sônia, uma conhecida antiga da igreja, advogada especializada em questões de imóveis. Contei para ela o que estava sentindo, as indiretas que ouvia, o medo que estava crescendo dentro de mim. Ela ouviu tudo com atenção e depois foi direta. Jurema, o apartamento é seu. Está no seu nome. Você comprou com seu dinheiro. Ninguém pode te tirar de lá. Aquelas palavras me deram um alívio momentâneo. Mas ela também me deu um alerta que eu nunca esqueci. Se um dia a situação ficar insustentável e você decidir sair, tome cuidado. Tem gente que usa a ausência do dono para tentar tomar o que não é seu. Na época, achei que ela estava exagerando. Renato era meu filho. Ele jamais faria algo assim comigo.
Eu não podia estar mais enganada. Olhando para trás agora, percebo que os sinais estavam todos lá. As indiretas de Débora, o silêncio cada vez maior do Renato, a forma como eles pararam de me incluir nos planos de fim de semana. Eu fui me tornando invisível aos poucos, tão devagar que nem percebi quando deixei de existir para eles. Passei de mãe para empregada, de avó para babá, de dona da casa para hóspede indesejada. E fiz isso em silêncio, engolindo cada humilhação, porque achava que era isso que uma boa mãe fazia. Achava que amor significava aceitar qualquer coisa. Mas naquela sexta-feira, quando ouvi meu filho dizer que eu deveria ir embora, entendi que estava errada. Amor não significa aceitar humilhação. Amor não significa se anular para caber na vida dos outros. Amor, o verdadeiro, exige respeito. E eu tinha passado anos aceitando migalhas de consideração, achando que era carinho. O ônibus chegou em Contagem quase às 11 da noite. Desci na rodoviária e peguei um táxi até a casa da Eunice. Ela abriu a porta de camisola, com os olhos cheios de sono. E quando me viu ali, com a bolsa na mão e o rosto destruído, não fez nenhuma pergunta. Só abriu os braços e me deixou chorar. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes da minha irmã, eu pensei em tudo que tinha vivido. Nos 41 anos sendo mãe. Nos sacrifícios que fiz. Nas noites mal dormidas, nas economias gastas, nos sonhos abandonados para que meu filho pudesse realizar os dele. Pensei no vestido de noiva que deixei de comprar para pagar o curso de inglês dele. Na viagem para a praia que nunca fiz porque o dinheiro foi para o intercâmbio. Nos anos que passei usando a mesma roupa surrada enquanto ele vestia tênis de marca. E pela primeira vez na vida me perguntei: valeu a pena? A resposta naquele momento doía demais para ser pronunciada. Mas o que eu ainda não sabia era que a dor daquela noite seria só o começo. O que viria depois ia exigir de mim uma força que eu nem imaginava ter. Os primeiros dias na casa da Eunice foram os mais difíceis da minha vida. Mais difíceis até do que quando perdi Osvaldo, porque naquela época eu tinha um propósito. Tinha um filho para criar, uma casa para manter, uma vida para reconstruir. Agora, aos 65 anos, deitada num quarto que não era meu, olhando para um teto que eu não conhecia, eu me perguntava: para que levantar amanhã? Eunice nunca me pressionou a falar. Ela simplesmente estava ali. Preparava o café da manhã, deixava um prato de comida no quarto quando eu não tinha forças para sair da cama, sentava do meu lado em silêncio quando me via chorando. Minha irmã mais velha, a mulher que sempre foi meu porto seguro, agora era a única pessoa no mundo que parecia se importar se eu estava viva ou não. Na primeira semana, eu mal conseguia comer. A comida não tinha gosto, o sono não vinha, os dias se arrastavam numa lentidão torturante. Eu ficava horas olhando para o celular, esperando uma ligação que nunca vinha, uma mensagem, um sinal de que meu filho tinha se arrependido, de que ele estava preocupado comigo, de que eu ainda significava alguma coisa para ele. Mas o telefone permanecia mudo, 7 dias inteiros sem uma única palavra de Renato. Eunice percebeu minha angústia. Numa noite, enquanto a gente tomava chá na varanda, ela segurou minha mão e disse baixinho: Jurema, ele sabe onde você está. Se quisesse falar com você, já teria ligado. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer coisa que Débora tinha dito naquela sexta-feira. Porque eram verdade. E a verdade, quando é cruel, machuca em dobro. Eu pensava no Pedro o tempo inteiro. Imaginava ele acordando de manhã e não me encontrando na cozinha, perguntando onde estava a vovó, esperando que eu fosse buscá-lo na escola. Será que eles tinham contado alguma coisa para ele? Será que tinham inventado uma mentira para explicar meu sumiço? A ideia de que meu neto pudesse achar que eu tinha abandonado ele me destruía por dentro. Na segunda semana comecei a melhorar um pouco. Não porque a dor tinha passado, mas porque o corpo humano não aguenta viver em desespero permanente. A gente se adapta. A gente encontra uma forma de respirar mesmo com o peito esmagado. Comecei a sair do quarto, a comer nas refeições, a ajudar Eunice com as tarefas de casa. Precisava me ocupar para não enlouquecer. Foi numa terça-feira, exatamente 17 dias depois que eu tinha saído de casa, que o telefone finalmente tocou. Mas não era Renato. Era a doutora Sônia. A voz dela estava séria, diferente do tom calmo que eu conhecia. Ela perguntou se eu estava sentada, se tinha alguém comigo.
Meu coração disparou. Pensei que tinha acontecido alguma coisa com Pedro, com Renato, algum acidente. Mas o que ela me contou foi muito pior do que eu poderia imaginar. Ela tinha recebido uma notificação do fórum. Renato e Débora tinham entrado com um processo de uso capião familiar sobre o meu apartamento. Eu não entendi direito no primeiro momento. Perguntei o que era isso, o que significava. E doutora Sônia explicou com a paciência de quem sabe que está dando uma notícia devastadora. Uso capião familiar é quando uma pessoa tenta tomar posse de um imóvel alegando que o dono abandonou o bem. Eles estavam dizendo que eu tinha ido embora por vontade própria, que tinha abandonado o apartamento e que por isso eles tinham direito de transferir a propriedade para o nome deles. Meu filho estava tentando roubar minha casa. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu sentei no sofá da Eunice e fiquei olhando para a parede sem conseguir processar o que estava acontecendo. O menino que eu tinha criado, que eu tinha alimentado, vestido, educado, protegido a vida inteira, estava tentando me tirar a única coisa que eu tinha. A casa que eu comprei com o dinheiro do seguro do pai dele. O lar onde eu planejava viver meus últimos anos em paz. Doutora, Sônia continuou falando, mas eu mal conseguia ouvir. Ela disse que eles alegavam que moravam no imóvel há mais de 10 anos, que tinham feito reformas, que eu tinha saído sem dar satisfação. Tudo mentira. Tudo friamente calculado. E o pior, para esse tipo de processo seguir, eles precisavam provar que eu tinha abandonado o imóvel de forma definitiva. E a minha ausência de quase 3 semanas estava jogando a favor deles. Quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o aparelho. Eunice veio correndo, perguntando o que tinha acontecido. Eu contei tudo entre soluços, a voz falhando a cada frase. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, processando a informação. Depois disse algo que eu nunca vou esquecer. Jurema, você pode chorar o quanto quiser, mas amanhã você vai levantar e vai lutar. Porque se tem uma coisa que nosso pai ensinou pra gente, é que mulher da família Alcântara não abaixa a cabeça pra safadeza. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na cama, pensando em tudo o que tinha acontecido, na forma como Débora sempre me olhou com desprezo, no silêncio cada vez maior do Renato, na frieza com que ele disse que eu deveria ir embora. E agora isso, essa traição final que provava que eu nunca tinha sido família para eles. Tinha sido apenas uma conveniente combinação de babá, empregada e futura herança. Mas em algum momento da madrugada, entre a raiva e o desespero, alguma coisa mudou dentro de mim. A mulher que tinha passado a vida inteira se anulando pelos outros, aceitando migalhas, engolindo humilhações, essa mulher começou a desaparecer. E no lugar dela surgiu alguém que eu não conhecia. Alguém que não ia aceitar ser descartada sem lutar. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. Tomei banho, me arrumei e disse para Eunice que ia até Belo Horizonte resolver umas coisas. Ela quis ir comigo, mas eu pedi para ir sozinha. Aquela batalha era minha. Peguei o primeiro ônibus da manhã e fui direto para o escritório da doutora Sônia. Ela me recebeu com um abraço apertado e disse que já estava me esperando. Passamos a manhã inteira organizando a documentação. A escritura original do apartamento, no meu nome, datada de 2003. Os comprovantes de pagamento do IPTU dos últimos 21 anos, todos no meu nome, todos pagos por mim. Extratos bancários mostrando que eu nunca tinha deixado de arcar com as despesas do imóvel. Fotos antigas que provavam que eu sempre morei ali. Doutora Sônia me explicou que o processo deles era frágil. Uso capião familiar exige que o cônjuge ou companheiro tenha abandonado o lar. Mas eu não era cônjuge nem companheira de ninguém naquela casa. Eu era a proprietária. E mais importante, eu não tinha abandonado nada. Tinha sido expulsa. Mas tinha um problema. A palavra deles contra a minha. Eu precisava provar que fui forçada a sair, não que saí por vontade própria. Foi aí que doutora Sônia me perguntou algo que mudou tudo. Ela perguntou se eu conhecia alguém próximo de Débora, alguém que pudesse ter informações sobre as intenções dela. E então eu lembrei de uma coisa. Carla, a prima de Débora. Elas eram muito próximas, falavam de tudo, trocavam mensagens o tempo inteiro. E Carla nunca tinha gostado do jeito que a prima me tratava.
Uma vez, num almoço de família, ela até me pediu desculpas pelo comportamento da Débora, dizendo que ficava com vergonha. Liguei para Carla naquela mesma tarde, expliquei a situação, contei sobre o processo e perguntei se ela sabia de alguma coisa. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Depois, a voz dela veio hesitante. Dona Jurema, eu tenho uma coisa para te mostrar. Mas a senhora precisa prometer que não vai contar que fui eu. Encontrei Carla num café perto do centro, 2 horas depois. Ela estava nervosa, olhando para os lados como se tivesse medo de ser vista. Sentamos numa mesa no canto e ela tirou o celular da bolsa. Abriu o WhatsApp e me mostrou uma conversa que ela tinha salvo com prints. Era uma conversa entre Débora e uma amiga dela. E o que estava escrito ali me fez perder o ar. Débora tinha planejado tudo. Semanas antes daquela sexta-feira, ela já estava combinando com a amiga como ia se livrar da velha. Dizia que ia pressionar o Renato até ele não aguentar mais, que ia dar um ultimato e que ele não teria coragem de escolher a mãe. Falava sobre o processo de usucapião como se fosse um plano certo, dizendo que bastava a velha sair para eles começarem a papelada. E a frase que mais me atingiu estava ali, em letras claras na tela do celular. Quando a gente conseguir passar o apartamento para o nosso nome, vou reformar tudo e jogar fora cada lembrança daquela mulher. Eu fiquei olhando para aquela tela por um tempo que pareceu uma eternidade. As palavras entrando devagar na minha cabeça, cada uma como uma agulha. Aquela mulher que dormia na minha casa, que comia na minha mesa, que deixou eu criar o filho dela, tinha planejado friamente me destruir. E meu filho tinha sido cúmplice. Carla estava chorando. Disse que se sentia culpada por não ter me avisado antes, que tinha medo de se meter, que não sabia o que fazer. Eu segurei as mãos dela e agradeci. Disse que ela já tinha feito mais do que qualquer pessoa da minha própria família. Voltei para o escritório da doutora Sônia com os prints no meu celular. Quando ela viu, abriu um sorriso pela primeira vez naquele dia. Disse que aquilo mudava tudo. Que agora a gente tinha prova de má-fé, de planejamento, de intenção de fraude. O processo deles não ia só ser negado. Eles podiam responder por tentativa de apropriação indevida. Mas eu não queria vingança. Não queria ver meu filho preso ou destruído publicamente. Eu só queria o que era meu por direito. Queria minha casa de volta. Queria minha dignidade. Doutora Sônia preparou nossa defesa durante as semanas seguintes. Ela reuniu toda a documentação, anexou os prints da conversa e construiu um argumento sólido mostrando que eu não tinha abandonado o imóvel. Tinha sido vítima de um esquema para me tirar de lá. A intimação chegou num final de tarde de quinta-feira. Eu ia ter que comparecer ao tribunal para depor sobre a situação do imóvel. Quando li aquele papel, minhas mãos tremeram, mas não de medo. Tremeram de uma ansiedade que eu nunca tinha sentido antes. A chance de finalmente olhar nos olhos do meu filho e dizer tudo o que eu tinha guardado por anos. Eunice me ajudou a escolher a roupa na véspera da audiência. Optei por algo simples, mas digno. Um conjunto de calça e blusa em tom neutro, o cabelo arrumado, nenhuma maquiagem exagerada. Eu não queria parecer uma vítima implorando por piedade. Queria parecer o que eu era. Uma mulher de 65 anos que tinha sido injustiçada e estava ali para defender o que era seu. Na noite anterior ao tribunal, não consegui dormir. Fiquei ensaiando mentalmente o que ia dizer, como ia reagir quando visse Renato, se ia conseguir manter a compostura quando olhasse para Débora. Pensei no Pedro, no quanto ele devia estar confuso com tudo aquilo. Pensei em Osvaldo, no que ele diria se pudesse ver o que o filho dele tinha se tornado. E pensei em mim, na mulher que eu fui, na mulher que eu era agora, na mulher que eu estava me tornando. Uma mulher que finalmente tinha entendido que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E que às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir a própria força. Quando o sol nasceu naquela manhã de audiência, eu já estava de pé. Tomei café devagar, respirei fundo e olhei para o espelho. A mulher que me encarava de volta tinha olheiras de noites mal dormidas e rugas de décadas de preocupação. Mas também tinha algo novo no olhar. Uma chama que eu não via ali há muito tempo. Era hora de entrar naquele tribunal e mostrar para o mundo quem era Jurema Alcântara Fonseca.
E principalmente, era hora de mostrar para o meu filho que ele tinha subestimado a mulher errada. O Fórum de Belo Horizonte fica num prédio antigo no centro da cidade, daqueles com escadarias de mármore gasto e corredores que ecoam cada passo. Cheguei às 8 da manhã, 1 hora antes do horário marcado. Doutora, Sônia já estava me esperando na entrada, com uma pasta cheia de documentos debaixo do braço e aquele olhar firme de quem está pronta para a batalha. Ela me cumprimentou com um aperto de mão e perguntou como eu estava. Respondi que estava bem, mas era mentira. Por dentro, meu estômago estava embrulhado, minhas mãos suavam frio e meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que as pessoas ao redor pudessem ouvir. Mas eu não ia demonstrar fraqueza. Não ali. Não naquele dia. Subimos até o segundo andar, onde ficavam as salas de audiência. O corredor estava cheio de gente, advogados conversando em voz baixa, pessoas sentadas nos bancos de madeira esperando serem chamadas. Eu olhava para cada rosto procurando o de Renato, mas não via ele em lugar nenhum. Doutora Sônia me guiou até um banco perto da sala onde seria nossa audiência. Sentei e tentei controlar a respiração. Ela sentou do meu lado e começou a revisar os documentos pela última vez, explicando como seria o procedimento. Primeiro, o advogado deles ia apresentar os argumentos. Depois, seria a nossa vez. O juiz faria perguntas e eu teria a oportunidade de dar meu depoimento. Foi quando eu os vi. Renato e Débora apareceram no final do corredor, acompanhados de um homem de terno cinza que devia ser o advogado deles. Débora estava vestida de forma impecável, como sempre, com um terninho escuro e o cabelo preso num coque elegante. Renato usava uma camisa social azul clara que eu mesma tinha comprado para ele no último Natal. Quando nossos olhares se cruzaram, o tempo parou. Eu vi meu filho hesitar no meio do corredor. Vi ele abrir a boca como se fosse dizer alguma coisa. Vi a mão de Débora apertar o braço dele e puxar para frente, forçando ele a continuar andando. Eles passaram por mim sem dizer uma palavra. Débora sequer olhou na minha direção. Renato olhou, mas desviou rápido, como se encarar a própria mãe fosse doloroso demais. E talvez fosse. Pelo menos eu esperava que fosse. A audiência começou pontualmente às 9 horas. A sala era menor do que eu imaginava, com uma mesa grande no centro onde o juiz se sentava, e 2 mesas menores de cada lado para nós e para eles. As paredes eram cobertas de madeira escura, e a única janela deixava entrar uma luz fraca que fazia tudo parecer ainda mais solene. O juiz era um homem de uns 50 e poucos anos, com cabelo grisalho e óculos de armação fina. Ele tinha uma expressão séria, mas não hostil. Olhou para todos os presentes, confirmou os nomes e deu início ao procedimento. O advogado deles falou primeiro. Era um sujeito confiante, daqueles que gesticulam muito e usam palavras difíceis para impressionar. Ele apresentou o caso como se fosse simples. Meus clientes moram no imóvel há mais de 10 anos, fizeram melhorias significativas e a proprietária abandonou o lar de forma voluntária há quase 3 meses. Segundo a lei, eles têm direito a usucapião familiar. Enquanto ele falava, eu olhava para Renato. Meu filho estava sentado de cabeça baixa, evitando olhar para qualquer lugar que não fosse a própria mesa. Débora, por outro lado, mantinha uma postura ereta e um meio sorriso nos lábios, como se já tivesse certeza da vitória. Quando o advogado terminou, foi a vez da doutora Sônia. Ela se levantou com calma, ajustou os óculos e começou a falar com uma voz firme que preenchia toda a sala. Ela explicou que não havia abandono nenhum, que eu era a legítima proprietária do imóvel desde 2003, que tinha comprado com recursos próprios e que tinha sido forçada a sair de casa após um ultimato dado pela nora na frente do meu neto de 8 anos. Apresentou a escritura, os comprovantes de IPTU, os extratos bancários. Cada documento era uma prova de que aquele apartamento era meu por direito, e então ela apresentou os prints. Quando doutora Sônia entregou as cópias das conversas de WhatsApp para o juiz, eu vi o rosto de Débora mudar pela primeira vez. O sorriso desapareceu. A postura ereta se desfez. Ela se inclinou para o advogado e começou a sussurrar freneticamente, os olhos arregalados de pânico. O juiz leu os prints em silêncio. Demorou. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando terminou, ele tirou os óculos, esfregou os olhos
e olhou diretamente para Débora com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de descrença e reprovação. Ele perguntou se aquelas mensagens eram autênticas. O advogado deles tentou argumentar que podiam ter sido adulteradas, que não havia como provar a veracidade. Mas doutora Sônia estava preparada. Ela tinha um laudo técnico confirmando que os prints não tinham sido manipulados, com data, hora e número de telefone verificados. O juiz então se virou para mim e perguntou se eu gostaria de dar meu depoimento. Eu me levantei devagar. Minhas pernas tremiam, mas minha voz não ia tremer. Não podia tremer. Aquela era a minha chance de dizer tudo que tinha ficado preso na garganta por anos. Comecei contando a história desde o início. Falei sobre Osvaldo, sobre como ele tinha partido de repente e me deixado viúva aos 44 anos com um filho de 20 para criar. Falei sobre o seguro de vida, sobre a decisão de comprar aquele apartamento para ter um lugar seguro onde construir nosso futuro. Falei sobre os anos de sacrifício, trabalhando de dia e de noite para garantir que Renato tivesse educação, oportunidades, tudo que eu nunca tive. Falei sobre o casamento dele com Débora, sobre como eu abri as portas da minha casa de coração aberto, achando que estava ganhando uma filha. Sobre os 9 anos que passei cuidando da casa, do neto, de tudo, enquanto era tratada cada vez mais como um estorvo. Sobre as indiretas, os olhares de desprezo, o silêncio que foi tomando conta onde antes tinha conversa. E então falei sobre aquela sexta-feira. Descrevi cada detalhe. O frango assado no forno, a chegada de Débora irritada, a discussão que eu ouvi da cozinha, o ultimato e as 5 palavras que meu filho disse sem hesitar. Minha mãe que vai embora. Nesse momento, minha voz falhou pela primeira vez. Eu parei, respirei fundo e continuei. Contei como saí em silêncio, com dignidade, levando apenas minha bolsa. Como abracei meu neto sem saber quando ia vê-lo de novo. Como peguei um ônibus para Contagem sem ter certeza de que minha irmã estaria em casa. E como esperei durante 17 dias por uma ligação, uma mensagem, qualquer sinal de que meu filho se importava comigo. Um sinal que nunca veio. O juiz ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Renato continuava de cabeça baixa. Débora tinha perdido toda a cor do rosto. Então, eu olhei diretamente para o meu filho. Ele deve ter sentido meu olhar, porque levantou a cabeça devagar e me encarou pela primeira vez desde que a audiência tinha começado. E eu disse o que tinha guardado por 41 anos. Renato, eu dei minha vida inteira por você. Abri mão de tudo. De refazer minha vida amorosa depois que seu pai partiu, porque achei que você precisava de mim por inteiro. De empregos melhores em outras cidades, porque não queria te tirar da escola. Das minhas economias, que foram para o seu curso de inglês, para o seu intercâmbio, para o seu casamento. Eu nem lembro a última vez que comprei uma roupa nova para mim, porque sempre tinha alguma coisa mais importante para você. Minha voz estava firme agora. Mais firme do que nunca. Eu acordei de madrugada quando você tinha febre. Estudei matérias que eu não entendia para poder te ajudar com o dever de casa. Trabalhei até não aguentar mais para você ter um diploma na parede. E quando você se casou e pediu para morar na minha casa, eu disse sim, porque achei que era isso que mães faziam. Renato tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu não podia parar. Não agora. Eu cuidei do seu filho como se fosse meu. Passei noites acordada com Pedro para você e sua esposa poderem dormir. Ensinei ele a andar, a falar, a ler. Fui mãe de novo aos 57 anos, sem reclamar, sem pedir nada em troca. Porque eu amava aquele menino. Porque eu amava você. Fiz uma pausa. A sala estava em silêncio absoluto. E quando sua esposa mandou você escolher entre ela e a mulher que te deu a vida, você não pensou nem por um segundo. Você olhou para ela e disse que sua mãe devia ir embora, na frente do seu filho, na minha própria casa, na casa que eu comprei com o dinheiro do seguro do seu pai. Débora tentou falar alguma coisa, mas o advogado dela colocou a mão no braço dela pedindo silêncio. E como se isso não bastasse, vocês tentaram roubar o que é meu. Planejaram tudo friamente, esperaram eu sair e entraram com um processo para tomar minha casa. A casa que seu pai trabalhou a vida inteira para me deixar. A única coisa que eu tenho no mundo. Eu respirei fundo uma última vez. Eu não vim aqui para destruir você, Renato. Eu vim para defender o que é meu por direito. Eu vim para mostrar que não sou a velha inútil que vocês achavam que eu era.
E eu vim para dizer, olhando nos seus olhos, que eu te perdoo. Não por você, por mim. Porque eu me recuso a carregar esse peso pro resto da vida que me resta. Sentei. O silêncio continuou por mais alguns segundos. O juiz pigarreou, organizou os papéis na mesa e começou a falar. Disse que tinha analisado toda a documentação apresentada, que tinha ouvido ambas as partes e que a decisão dele era clara. Não havia abandono. Havia expulsão. Os prints comprovavam que tudo tinha sido planejado com má fé. O processo de usucapião estava sendo indeferido na íntegra. E mais, ele estava determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de reintegração de posse forçada. Débora começou a chorar. Não um choro de arrependimento, mas um choro de raiva, de frustração, de quem vê um plano cuidadosamente montado desmoronar na frente dos olhos. Renato ficou paralisado, olhando para o juiz como se não acreditasse no que estava ouvindo. O advogado deles guardava os papéis em silêncio, com a expressão de quem sabia que tinha perdido muito mais do que um processo. O juiz se levantou, indicando que a sessão estava encerrada. Antes de sair, ele olhou para mim e fez um leve aceno com a cabeça. Não disse nada, mas eu entendi. Era um gesto de respeito, de reconhecimento. Quando saímos da sala, eu caminhei pelo corredor sem olhar para trás. Doutora Sônia estava do meu lado, com um sorriso discreto de vitória. Mas eu não sentia alegria. Sentia um vazio estranho, misturado com alívio. Já estávamos quase na escada quando ouvi passos apressados atrás de mim. Era Renato. Ele parou na minha frente, o rosto vermelho, os olhos inchados. Tentou falar, mas a voz não saía. Engoliu seco e finalmente conseguiu. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Não foi assim que eu queria. Eu olhei para o meu filho, para o menino que eu tinha criado com tanto amor, para o homem que ele tinha se tornado, e disse apenas: Você teve 41 anos para conversar comigo, Renato. Agora é tarde. Ele tentou segurar meu braço, mas eu me desviei. Vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Desespero, medo e talvez, pela primeira vez, a compreensão real do que ele tinha feito. Débora apareceu atrás dele, puxando ele pelo ombro, dizendo que não adiantava, que eles precisavam ir embora, que tinham que falar com o advogado sobre os próximos passos. Renato se deixou levar, mas continuou me olhando enquanto ela o arrastava pelo corredor. Passei por ele e desci as escadas. Não olhei para trás nenhuma vez. Doutora Sônia me acompanhou até a saída do fórum. No caminho, ela me disse que eu tinha sido extraordinária, que em todos os anos de carreira, poucas vezes tinha visto alguém falar com tanta dignidade numa situação tão difícil. Agradeci, mas por dentro eu só sentia um cansaço profundo. O cansaço de quem carregou um peso por tempo demais e finalmente pôde largar. Do lado de fora, o sol de Belo Horizonte brilhava forte. Eu parei na calçada, respirei o ar da cidade e senti uma coisa que não sentia há muito tempo: liberdade. Os 30 dias passaram mais rápido do que eu imaginava. Eu continuei na casa da Eunice, esperando o prazo legal terminar, tentando organizar minha cabeça e meu coração para o que viria depois. Não era fácil. Por mais que eu tivesse vencido no tribunal, por mais que a justiça tivesse sido feita, ainda havia uma dor surda no peito que eu sabia que ia demorar para passar. Talvez nunca passasse completamente. Eunice me ajudou muito nesse período. A gente conversava todas as noites na varanda, tomando chá de camomila e olhando as estrelas. Ela me contava histórias da nossa infância que eu já tinha esquecido. Me fazia rir de coisas bobas. Me lembrava de quem eu era antes de ser mãe, esposa, avó. Me lembrava de que eu era Jurema primeiro e que essa Jurema merecia ser feliz. No 28º dia, doutora Sônia me ligou para confirmar os detalhes. A desocupação seria feita por um oficial de justiça, acompanhado dela. Eu não precisava estar presente se não quisesse, mas eu quis. Precisava ver com meus próprios olhos o fim daquele capítulo. Na manhã do 30º dia, acordei antes do sol nascer. Tomei banho devagar, me arrumei com cuidado e pedi para Eunice me acompanhar até Belo Horizonte. Ela segurou minha mão durante todo o trajeto de ônibus, sem dizer uma palavra. Às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer frase.
Encontramos doutora Sônia e o oficial de justiça na entrada do prédio às 9 da manhã. O porteiro, seu Antônio, que me conhecia há 21 anos, me olhou com uma mistura de surpresa e alívio. Ele sabia de tudo que tinha acontecido. Todo o prédio sabia. E pela expressão dele, percebi que a maioria estava do meu lado. Subimos os 8 andares em silêncio. Meu coração batia forte, mas minhas mãos não tremiam mais. Eu tinha chorado todas as lágrimas que tinha para chorar. Agora só restava a calma de quem sabe que fez a coisa certa. O oficial de justiça bateu na porta 3 vezes. Firme, protocolar. Demorou quase 1 minuto até alguém abrir. Foi Renato. Ele estava de pijama, com o cabelo despenteado e olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos naquele último mês. Quando viu o oficial de justiça, depois a doutora Sônia e finalmente eu, parada atrás de todos, o rosto dele perdeu toda a cor. O oficial se identificou e explicou o motivo da visita. Estava ali para cumprir o mandado de desocupação determinado pelo juiz. Eles tinham até o final do dia para retirar todos os pertences pessoais. O imóvel seria devolvido à legítima proprietária. Renato pegou o envelope que o oficial estendeu. As mãos dele tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o papel. Abriu devagar, como se tivesse medo do que ia encontrar dentro. Leu as primeiras linhas, releu. E então suas pernas fraquejaram. Ele precisou se apoiar no batente da porta para não cair. Ficou ali, segurando aquele documento com meu nome em letras garrafais, o nome da mulher que ele tinha expulsado da própria casa, e eu vi nos olhos dele algo que nunca vou esquecer. Não era só medo, era a compreensão final, absoluta e devastadora, de que ele tinha destruído tudo com as próprias mãos. Débora apareceu atrás dele, de roupão, perguntando o que estava acontecendo. Quando viu a cena, quando entendeu o que aquele envelope significava, começou a gritar. Dizia que era um absurdo, que iam recorrer, que não podiam fazer isso com ela. Mas o oficial foi claro. A decisão era definitiva, não cabia mais recurso, e eles tinham até às 18 horas para desocupar o imóvel. Eu não entrei no apartamento naquele momento. Não queria ver a bagunça, não queria ouvir os gritos, não queria testemunhar a derrocada final daquele casamento que tinha sido construído em cima da minha humilhação. Disse para a doutora Sônia que voltaria no final da tarde, quando tudo estivesse resolvido. Passei o resto do dia caminhando pela cidade com Eunice. Fomos tomar café num lugar que eu costumava frequentar com Osvaldo, décadas atrás. Almoçamos num restaurante simples perto da Praça da Liberdade. Sentamos num banco e ficamos olhando as pessoas passarem, cada uma com suas próprias histórias, suas próprias dores, suas próprias batalhas. Às 6 da tarde, voltei para o prédio. O caminhão de mudança já tinha ido embora. Doutora Sônia estava me esperando na portaria com as chaves na mão. Disse que eles tinham saído 1 hora antes, que Débora chorou o tempo inteiro enquanto empacotava as coisas e que Renato não disse uma única palavra durante toda a mudança. Subi de elevador, sozinha. Eunice e doutora Sônia ficaram me esperando lá embaixo. Aquele momento era meu, só meu. Quando abri a porta do apartamento, o cheiro me atingiu primeiro. Cheiro de vazio, de abandono, de fim. Os móveis grandes ainda estavam lá, porque eram meus. Mas as paredes tinham marcas onde antes havia quadros. O chão tinha riscos de coisas sendo arrastadas às pressas. A cozinha estava suja, a pia cheia de louça que eles não se deram ao trabalho de lavar. Andei pelos cômodos devagar, tocando as paredes, olhando pela janela, reconhecendo cada canto. Aquele era meu lar. O lugar onde eu tinha criado meu filho, onde tinha vivido meu luto, onde tinha construído uma vida inteira de memórias. E agora era meu de novo. Entrei no quarto que tinha sido meu por tantos anos. Estava vazio, só o guarda-roupa embutido e a cama que eu tinha comprado quando me mudei para cá. Em cima da cama tinha um envelope branco. Peguei o envelope e vi meu nome escrito na frente. A letra era de Renato. Reconheceria aquela caligrafia em qualquer lugar. Era a mesma letra que eu tinha ajudado a formar quando ele era criança, segurando a mãozinha dele enquanto ele aprendia a desenhar as primeiras letras. Fiquei olhando para o envelope por um longo tempo. Não abri. Não sei se um dia vou abrir. Talvez algumas palavras sejam melhor deixadas não ditas.
Talvez algumas feridas precisem cicatrizar antes de serem tocadas de novo. Guardei o envelope na gaveta do criado mudo e saí do quarto. Nas semanas seguintes, reformei o apartamento inteiro. Pintei as paredes de amarelo claro, a cor que eu sempre quis, mas nunca pude ter porque Débora achava cafona. Comprei cortinas novas, almofadas coloridas, plantas para a varanda. Cada escolha era minha. Cada detalhe refletia quem eu era, não quem os outros queriam que eu fosse. Eunice me ajudou com a mudança das minhas coisas. Não era muita coisa. Uma vida inteira cabe em poucas caixas quando a gente percebe que o que realmente importa não pode ser empacotado. A primeira noite dormindo de volta no meu apartamento foi estranha. O silêncio era diferente. Não tinha mais o barulho da televisão no quarto do Pedro, nem os passos de Débora no corredor, nem as conversas abafadas entre ela e Renato. Era só eu e as paredes. Mas pela primeira vez em muitos anos, esse silêncio não me assustava. Me acalentava. 2 semanas depois da mudança, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Renato. A voz dele estava fraca, quase irreconhecível. Ele queria saber se podia trazer o Pedro para me visitar. Meu coração apertou. Aquele era o momento que eu mais tinha temido e mais tinha esperado. Disse que sim. Marcamos para o sábado seguinte. Passei a semana inteira me preparando. Fiz bolo de chocolate, o favorito do Pedro. Arrumei o quarto de hóspedes com lençóis novos, caso ele quisesse ficar. Comprei um quebra-cabeça que vi numa loja e lembrei que ele adorava montar comigo. No sábado, a campainha tocou às 10 da manhã. Abri a porta e lá estava meu neto, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele pulou nos meus braços antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, me apertando com uma força que eu não sabia que um menino de 8 anos podia ter. Vovó, senti tanta saudade, ele disse, com a voz abafada no meu ombro. Eu segurei ele por um tempo que pareceu uma eternidade e não foi nem de longe suficiente. Quando finalmente nos separamos, olhei para a porta e vi Renato parado ali, sem jeito, sem saber se podia entrar. Pode deixar ele aqui, eu disse. Busca às 6. Renato acenou com a cabeça, sem conseguir me olhar nos olhos. Murmurou um obrigado, quase inaudível, e foi embora. Não tentou conversar, não tentou se explicar, não tentou forçar uma reconciliação que eu não estava pronta para ter. Talvez ele estivesse finalmente aprendendo a respeitar meus limites. O dia com Pedro foi o melhor que eu tinha tido em meses. A gente montou o quebra-cabeça juntos, comeu bolo de chocolate até passar mal, assistiu desenho na televisão, e ele me contou tudo sobre a escola, os amigos, o cachorro que ele queria ter, mas a mãe não deixava. Em nenhum momento ele perguntou sobre o que tinha acontecido. Crianças são assim. Elas sentem quando os adultos estão sofrendo, mas sabem que algumas perguntas não devem ser feitas. Ou talvez ele só estivesse feliz demais de estar comigo para se importar com qualquer outra coisa. Quando Renato veio buscar ele às 6, Pedro me abraçou de novo e perguntou se podia voltar no próximo sábado. Eu disse que sim, toda semana se ele quisesse. Ele abriu o maior sorriso do mundo e saiu correndo para o carro do pai. Renato ficou parado na porta por um momento. Parecia querer dizer alguma coisa, mas não conseguia. Por fim, murmurou. Obrigado por não desistir dele, mãe. Eu não respondi. Apenas fechei a porta. Soube por doutora Sônia, semanas depois, como estava a vida deles. Tinham se mudado para um apartamento de 2 quartos num bairro mais afastado. O carro novo que Débora adorava exibir tinha sido vendido para pagar as dívidas do processo. Os amigos que antes enchiam a sala nos fins de semana tinham sumido. Débora estava culpando Renato por tudo o que tinha acontecido, e o casamento deles estava por um fio. Eu não senti alegria ao ouvir isso. Não senti satisfação. Só senti um vazio triste, a consciência de que nada daquilo precisava ter acontecido. Se eles tivessem me tratado com um mínimo de respeito, se Renato tivesse tido coragem de enfrentar a esposa, se Débora não fosse consumida pela ganância, a gente podia estar junto até hoje, uma família de verdade. Mas não foi assim que as coisas aconteceram, e eu não podia mudar o passado. Só podia escolher como viver o presente. Hoje, 6 meses depois de tudo, minha vida encontrou um novo ritmo. Acordo cedo, tomo café olhando a cidade pela janela, faço minhas caminhadas no parque, participo de um grupo de leitura na biblioteca do bairro.
Aos sábados, Pedro vem me visitar e a gente passa o dia juntos, construindo memórias novas para substituir as que foram manchadas. O envelope de Renato continua fechado na gaveta do criado mudo. Às vezes eu olho para ele antes de dormir e me pergunto o que está escrito ali dentro. Um pedido de desculpas? Uma explicação? Uma tentativa de justificar o injustificável? Não sei. E por enquanto, prefiro não saber. A carta da Eunice, aquela que ela me deu no dia que saí da casa dela para voltar para o meu apartamento, essa eu li. Ela escreveu que tinha orgulho de mim, que eu era a pessoa mais forte que ela conhecia. Que nossa mãe, lá de onde ela estivesse, devia estar sorrindo de ver a filha que ela criou se tornando a mulher que sempre foi por dentro. Eu chorei lendo aquela carta, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de quem finalmente se reconhece no espelho. Aos 65 anos, eu descobri que nunca é tarde para recomeçar. Que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Que ser mãe não significa aceitar qualquer humilhação em silêncio. E que, às vezes, a gente precisa perder tudo para descobrir que sempre teve o suficiente dentro de si. Meu filho me escolheu como descartável. Minha nora me tratou como um estorvo. Eles tentaram me tirar a única coisa que eu tinha no mundo. Mas o que eles nunca entenderam é que a minha maior riqueza não estava naquele apartamento. Estava em mim. Na força que eu nem sabia que tinha. Na dignidade que eu quase deixei eles destruírem. Eu sobrevivi. Não só sobrevivi, eu floresci. E se essa história servir de alguma coisa, que sirva para isso. Você nunca é velha demais para se defender. Nunca é tarde demais para exigir respeito. E nunca, em hipótese alguma, você é obrigada a aceitar ser tratada como menos do que você vale. Meu nome é Jurema Alcântara Fonseca. Tenho 65 anos. E pela primeira vez na vida, estou vivendo para mim. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.